Prontinho. Então, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Nilza Alzira Batista. Vou me autodescrever rapidinho aqui. Sou uma mulher preta, de cabelos grisalhos, uso um óculos de aro preto, estou com um colete jeans, né? Uma blusa aqui do Encontro Regional dos Agentes Territoriais do Sudeste. Sou gestora de projetos culturais da organização Casa do Pavão, né, que é um espaço cultural, que é um ponto de cultura que fica aqui em Campinas. O objetivo principal dessa atividade, que a gente chama de ação estruturada, ela foi feita a partir do momento que eu submeti um plano de ação cultural para o Ministério da Cultura, o qual eu sou um agente territorial de cultura e informação. E esse plano de ação cultural, meu, na verdade, que eu submeti, e eu tenho que realizar essas atividades, essas ações, eu estou focada no empreendedorismo, né, de culturas periféricas, de produtores e empreendedores que moram nas bordas, que residem nas bordas. Então, veio de encontro que está aberto esse edital do PROAC, né, de cultura hip hop, onde a minha primeira ação estruturada foi presencial no Osiel, para os empreendedores de economia criativa lá. Então, eu resolvi fazer essa minha segunda ação estruturada, já focada num edital que está aberto, né, que é esse do fortalecimento da cultura hip hop, que é o do PROAC, que está aberto, né, do PNAB, PROAC hip hop. Então, por que isso? Porque a minha maior preocupação, né, é que esses editais, quando chegam no território periférico, as pessoas têm uma certa dificuldade, né, em escrever esses editais, a interpretação e até a própria, como escrever mesmo. Então, eu procurei alguém, né, uma indicação de uma pessoa, assim, que realmente, que vive a cultura hip hop, né, que está na veia, né, e fui indicada pelo Felipe, da produtora Quinto Elemento, que hoje vai estar aqui conosco, apresentando, esmiuçando, né, esse edital, que é hoje, a atividade será hoje e será amanhã. A gente resolveu fazer em dois tempos, por conta de que, senão, ela ia ficar muito longa. E o que restou para a gente foram essas datas, sábado à noite e domingo à noite. Todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. Então, muito obrigado, Felipe, por aceitar essa empenha junto comigo e com todos os inscritos aqui, os participantes. Tenho certeza que será muito bem aproveitável, tanto hoje quanto amanhã. Até mais, e vamos em frente. E o Felipe agora vai entrar, ele vai dar algumas instruções em relação no decorrer aqui da apresentação dele. Obrigado, Felipe, e obrigado a todos os presentes. Muito obrigado, Nilza. Vamos lá, então, família. Antes da gente começar, as dúvidas que vocês forem tendo ao longo da aula de hoje, é só deixar ali no chat, tá? Que a Nilza está dando uma olhada. E aí, no final da aula, a gente vai trocar ideias sobre essas dúvidas. E também, no final da aula, eu quero conhecer vocês. A Jéssica eu já conheço, ela já trabalhou até com a produtora esse ano, com o pessoal da Batalha. Mas eu quero conhecer todo mundo que está aqui, certo? E hoje a gente não vai ensinar como escrever um projeto, tá bom? Isso é em outro momento, a gente já tivemos esses momentos, tanto dentro da produtora, quanto a Nilza também já trouxe esse tipo de formação. Hoje a gente está aqui mais para esmiuçar o edital em si. Muito do que eu vou falar aqui hoje vai dar para vocês usarem em outros editais, tá? Hoje eu quero ensinar vocês a como, vamos dizer assim, como ler um edital. E já digo de cara, vocês estão vendo que aqui são 56 páginas, né? Na hora que vocês forem ler o edital,
vocês vão ler as 56 páginas, tá bom, família? Eu não vou ler 56 páginas com vocês, porque senão teria que ser só aula só de leitura de edital. Mas é muito importante, isso é algo que eu sempre bato na tecla, porque às vezes a gente começa a ler e tem muita coisa que está no começo do edital, que é repetida depois numa página, a gente acha que não tem problema pular, mas eu posso dizer para vocês que 70% das dúvidas que surgem durante a escrita do projeto, durante o planejamento do projeto, elas são sanadas com a leitura do edital. Tem muita coisa que a gente, às vezes, fica procurando nos grupos de edital do estado de São Paulo ou municipal, e se você lê o edital, está ali essa dúvida sua. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o edital de fomento da PNAB 1525, que é o edital de hip-hop do estado de São Paulo, que era o edital clássico do PROAC, né? Que antes era do PROAC oficialmente, agora foi para a PNAB, que nada mais é do que a PNAB do estado de São Paulo. É um puxadinho do PROAC. Esse ano e o ano passado, a gente teve a diferença, porque nos anos anteriores o hip-hop estava dentro dos editais de cultura negra, e houve essa separação, porque entende-se que é muita coisa junta numa categoria só. Porque o hip-hop em si, ele possui os seus 4 elementos, 5 se for contar o 5º elemento, né? E dentro da cultura negra, a gente tem diversas manifestações culturais. Então, o critério de avaliação ficava difícil e também a gente tinha... ficava meio que bagunçado, vamos dizer assim. Então, entendeu-se que foi melhor deixar o de cultura hip-hop à parte para a gente abarcar mais pessoas. A título de curiosidade, ano passado a gente teve 300 e pouquinhas inscrições para esse edital, então dá para a gente esperar para esse ano essa média entre 300 a 400, porque teve um boom, né, de pessoas do hip-hop entendendo a importância dos editais, isso é muito bom, certo? Então vamos lá rapidamente aqui sobre o recurso desse edital, certo? Vamos aqui para o item 2. As definições, acredito que todo mundo aqui entenda, né, o que é a cultura hip-hop, mas a ideia do edital é fortalecer a cultura hip-hop, dar visibilidade aos movimentos artísticos do hip-hop. Então, a gente tem os 4 elementos, só que para esse edital, você tem que ter os 4 elementos dentro do seu projeto, podendo, como está aqui, podendo ter uma predominância de um deles. Como assim? Eu quero fazer um projeto... Só deixa eu aceitar aqui, pessoal, o Pedro para entrar aqui, prontinho. Por exemplo, a Jéssica, ela é MC. Ela quer fazer um projeto de festival de rap na cidade de Sorocaba. Para ela aprovar um projeto dentro desse edital, ela não pode fazer só um edital, ou melhor, só um projeto de festival de música. Nesse projeto dela, ela tem que abarcar os outros elementos dentro desse festival. Então, por exemplo, o festival de rap tem que ter a presença do grafite, tem que ter a presença do break, precisa da presença dos outros elementos. Ou, por exemplo, um festival de grafite, ou um projeto de grafite book, livro de grafite. Você tem que ter, de alguma forma, a presença dos outros elementos, desde que eles estejam referenciados ou estejam dentro do seu projeto. Certo? Então, não dá para fazer um projeto só de um elemento, só do seu elemento específico. Então, pensem, na hora de vocês fazerem o planejamento do projeto de vocês, pensem nisso, tá? Isso é muito importante, isso conta bastante ponto, inclusive. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre essas questões de o que os jurados estão avaliando, certo? Então, aqui a gente tem as definições, né, dos elementos, o grafite, a parte visual, o breaking, que é a parte da dança, o DJ e o MC, que compõem a parte da música dentro do hip-hop. E a gente tem as outras definições, né, dentro da linguagem dos editais, né, que a gente tem... isso aqui é mais ou menos um glossário do projeto. Eu quero focar mais com vocês na questão dos valores. Esse ano a gente teve 3 milhões de reais para essa linha de edital, dividido em 20 projetos de 150 mil reais. A gente está acostumado a fazer muito com pouco, infelizmente. Quando a gente para, nossa, 150 mil reais. Na hora que você vai fazer orçamento, família, vocês veem que 150 mil reais não é nada. Eu tive que espremer verba para fazer um projeto de 10 dias de festival, por exemplo.
estou desenvolvendo, eu estava até comentando com a Nilza que eu estou revisando o conteúdo dessa oficina há praticamente um mês, porque eu estou desenvolvendo um projeto para essa linha e estou ajudando alguns coletivos a desenvolver projetos para esse edital. Então, praticamente todo dia eu estava revisando o conteúdo. E na hora de fazer orçamento, você vai vendo o quanto 150 mil, às vezes parece que é muito, mas na hora que você vai pôr na ponta do lápis, realmente, ver custo e etc., você vê que não é tanto assim, mas dá para fazer muita coisa, tá bom? Lembrando que esses 20 projetos selecionados, a gente tem um sistema de cotas, então a gente tem 5 cotas para pessoas negras, 2 para pessoas indígenas e 1 para pessoas com deficiência. E, para além disso, a gente também tem a reserva de 60% das vagas para iniciativas do interior ou litoral. E isso, gente, a título de curiosidade, essa cota para interior e litoral é para todos os editais do estado de São Paulo. Mas essa vitória para a cultura foi do movimento hip hop, do fórum de hip hop que trouxe há vários anos atrás. Era um tema de todos os fóruns, e graças à mobilização política do hip hop, a gente conseguiu trazer isso para os editais do estado de São Paulo, não só para a nossa linha, para todas as linhas, né? Se você pegar a linha de games, linha de teatro, dança, música, festivais, shows, todas têm essa política de cotas para fora da capital, porque antigamente entendia-se que era só projeto da capital que era aprovado e o dinheiro não chegava na ponta, na periferia da periferia, né? Somos nós que estamos aqui nos interiores. Então, a título de curiosidade, fica isso, para quem quer saber de onde que surgiu. E isso é bom que vocês pensem no projeto de vocês, porque isso vai contando pontos, né? Tanto as cotas sociais quanto a cota regional. Então, para projetos que são feitos no interior, a gente tem mais chances de sermos aprovados. E quem que pode participar desse projeto? Na hora que você vai fazer essa inscrição. Você pode ser um proponente pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, né, as MEs, e também os MEIs, com atividade, desde que o seu MEI seja de atividade cultural. Você precisa comprovar a sede ou domicílio no estado de São Paulo há pelo menos 2 anos, certo? Isso também tanto para pessoa física e também para grupos e coletivos. Grupos e coletivos, gente, tem que ter um mínimo de 4 pessoas e uma delas vai ter que assinar como o representante legal desse coletivo, tá bom? E também para os cooperados, as cooperativas. Então, a gente tem todas essas formas de proponentes. A gente tem, então, só resumindo, pessoa jurídica, aí a gente tem com ou sem fins lucrativos e MEI, pessoa física, grupos e coletivos e cooperados. E tem a exigência para todos esses tipos de que você tem que morar no estado há pelo menos 2 anos, não tem problema você ter se mudado, desde que seja dentro do estado. Então, por exemplo, eu me mudei de Salto para Itu nesse meio tempo. Então, provavelmente os meus comprovantes sejam um de Salto e um de Itu. Não tem problema, porque eu ainda estou dentro do estado de São Paulo, certo? Um alerta, gente, não pode participar quem tem relação com servidores públicos da Secretaria de Cultura. Você também não pode fragmentar o seu projeto. Vamos dar um exemplo. Eu executo o Festival Quinto Elemento, vou executar o Festival Quinto Elemento, parte dele vai ser por esse edital e parte vai ser por um outro edital. Isso não pode. Isso não é só para o edital do Estado de São Paulo. Todos os editais têm essa via de regra. Então, você também não pode ter parentesco com comissão avaliadora. Isso também é uma regra mais geral de todos os editais. Beleza? Só reforçando, a gente tem o fomento ao litoral e ao interior, eu gosto de reforçar isso, porque isso é muito importante, essa reserva de 60% dos projetos, porque isso a gente que está aqui na nossa região, no interior, a gente sabe o quanto é cansativo ter que exportar artista para a capital para ele poder fazer dinheiro com isso. Para a gente poder viver de cultura, a gente tem que sair da nossa região, do interior, para ir para a capital. E esses editais são uma forma da gente combater isso, da gente trazer economia criativa para nós. Então, isso é muito importante na hora de vocês forem pensar os projetos, e vai contar ponto também, projetos em que a ficha técnica seja também de maioria da região. Porque não adianta também você fazer um projeto em Sorocaba, mas toda a sua ficha técnica ser de pessoas da capital. Então, você também tem que pensar nisso, certo?
E também pensar em projetos que fortaleçam essa economia criativa, né? Outra coisa que a gente vai falar mais para frente da questão de democratização do acesso é que a ideia de um edital é fazer a cultura chegar na ponta, é fazer a cultura fruir, é fazer também, deixar um legado. Então, eu bato muito na tecla porque eu trabalho com organização de festivais de hip hop também. E a gente sempre tenta não fazer com que o show, a apresentação do festival seja só isso. Então, não adianta a gente levar um mega festival para a cidade de Campinas, com vários artistas locais, etc. E depois que esse projeto acabou, o que ficou para a cidade de Campinas? O que ficou para o movimento hip-hop de Campinas, de Sorocaba, de Salto? Isso também é visto pela comissão de avaliação dos editais. Então, você pode trazer esse legado, vamos dar exemplos aqui, de oficinas com formações técnicas ou artísticas. Você pode trazer bens imateriais, como, por exemplo, uma galeria de grafite a céu aberto. É uma forma de deixar um legado na cidade, de você deixar um legado que vai durar, né, para essa cidade. E uma dica que eu dou para quem vai levar grafite para o projeto de vocês: faça um termo de compromisso, ou, por exemplo, você vai levar uma galeria a céu aberto para uma escola. Faz um termo de compromisso para essa escola se comprometer a não apagar esse grafite por pelo menos, sei lá, 1 ou 2 anos. Porque eu já vi isso acontecer. Um projeto lindo de grafite acontecer e ter toda essa proposta de deixar o legado, e menos de 6 meses depois, a instituição que recebeu o grafite apagou por cima e não fez nada mais por cima. E aí a gente se pergunta, que legado que ficou, né? Que cultura que foi promovida? Se foi promovida de verdade, né? E aí, gente, a comprovação de endereço, vocês vão fazer através dos comprovantes legais, né? Conta de luz, conta de cartão. E se o endereço não tiver no seu nome, família, o edital ele vai te dar um termo para essa pessoa que está responsável assinar. Então, por exemplo, quando eu morava na casa dos meus pais, os comprovantes de residência estavam no nome da minha irmã. Então, para todos os editais, ela tinha que assinar um termo comprovando, eu, Renata Bernardes Dezena, atesto, pipipi, popopó, que Felipe Dezena, do CPF, pipipi, popopó, mora comigo pelo período. Então, não se preocupe, eu não tenho comprovante de endereço no meu nome. Beleza, mas alguém vai ter esse comprovante e vai ter um termo de participação nos anexos do edital para vocês preencherem, certo? Então, é importante ter isso, e atentem-se às datas, porque você vai ter que ter um comprovante de 2 anos e comprovantes recentes. Então, se você quer trabalhar com o edital, vai ter que salvar a conta de luz no Drive ou numa pastinha física, né? Para ter isso sempre, porque isso é exigência padrão de todo edital, comprovar que você mora no estado ou no município que o edital está se propondo a fomentar, certo? Então, agora, família, vamos para... Eu só quero mostrar aqui para vocês a plataforma de inscrição, certo? Para vocês entenderem como é que é essa plataforma. Vamos lá. Eu vou começar aqui, vamos aqui para o início. Então, você logou lá na sua conta do Estado de São Paulo, do Fomento Cult SP, você fez o seu login, você vai entrar aqui. Aqui vai ter todos os editais, certo? A gente vai ter aqui a Política Nacional de Blanc, PROAC ICMS e o Prêmio de Literatura. No nosso caso, a gente vem aqui na Aldir Blanc, aí a gente vai achar o nosso edital, então tem todos os editais abertos. Então vamos aqui, 15.20.25, que é o nosso... Vamos lá? Só permitir aqui, mais um convidado a entrar. Vamos lá, então, família. Aqui ele vai dar uma opção. É que eu já meio que comecei um projeto para mostrar para vocês, né? Então, eu já tenho o rascunho existente, mas você pode criar uma nova inscrição. Vamos lá para uma nova. Então, aqui você pode acessar o edital tanto aqui quanto no site, certo? Eu vou deixar aqui para vocês no chat o link do site com o edital e os anexos e o link de inscrição também. Aí você vai aqui escrever meu projeto, você vai ter que selecionar um proponente antes de fazer seu projeto. Então, você vê aqui nos meus proponentes, você vai ter um proponente cadastrado, você pode cadastrar mais um.
Então, no meu caso, sou eu. Então, vamos aqui, ó. Meus projetos. Esse é o que a gente começou agora. Então, aqui, ó. E, gente, falar para vocês, a plataforma do Cult SP é uma maravilha. Porque quem pegou a época de fazer edital na mão, que tinha que entregar na Secretaria de Cultura, se passasse 1 minuto, não entrava na porta, era horrível. Tem cidades que ainda fazem isso, mas os estados já modernizaram. E, ó, aqui ele dá exatamente o horário. Ó, você pode fazer inscrição até às 11h59 do dia 12. Mas, família, vou dar uma dica de ouro para vocês. Se a inscrição é até dia 12, faça a inscrição de vocês até no máximo dia 10, 11. Porque no dia 12 a plataforma vai estar impossível. Isso é regra de edital. Na última inscrição, a plataforma vai falhar, vai travar. Eu já vi gente que perdeu o edital porque a plataforma não carregava e perdeu o tempo, deixou para fazer inscrição 11h30 da noite. Então, quem trabalha comigo sabe, a inscrição dos meus projetos é sempre no mínimo 3 dias antes da data final. Então, por exemplo, eu estou me programando para fazer minha inscrição no máximo no dia 5 de janeiro. Então, aqui tem o objeto do edital, que qual que é o objeto do edital? O que o edital ele quer fazer? Então, nesse caso, ele quer apoiar financeiramente os projetos de hip hop no estado de São Paulo. Então, resumindo isso aqui, tá? Aqui você pode acessar também o edital, fazer o download dele. Aí você vê aqui, escolhe o proponente, né? Você clica para selecionar. Aí, se você tiver mais de um, ele vai te dar a opção de ver a lista, né? No meu caso, só tem um. Aí, aqui os dados. Vamos voltar aqui. Então, selecionamos um proponente. Agora salva as alterações. Aí aqui que começa. Você vem para as políticas de cotas ou reserva de vagas. Aí você vai colocar sim ou não. É que eu vou mostrar para vocês. Aí ele vai te dar qual que é o tipo de proponente. Se é pessoa física, negras, indígenas ou PCD. Aí você coloca aqui no seu caso. Aí ele vai sempre te dando as opções. Aí você vai ter que anexar. Ele te dá esse anexo. No link que eu mandei para vocês aqui no chat, tem todos esses anexos e também no próprio edital. Por isso que eu falo para vocês, não achou alguma coisa, lê o edital, porque está lá no edital. Tudo tem que estar no edital. Se não tiver no edital, não é regra, não tem que acontecer. Então, aqui você vem para o plano de trabalho. Aí é aqui que você vai mostrar o seu projeto. Então, aqui e uma dica que eu dou, na hora que você estiver escrevendo o seu projeto lá no seu Drive, no seu bloco de notas, enfim, é interessante você só anotar tudo que tem que ser colocado em texto, em caixa de texto e PDF. Porque depois algumas coisas você vai ter que anexar um PDF e algumas coisas são em caixa de texto. Então, por exemplo, a apresentação. Então, aqui é aquilo que vocês que já fizeram as oficinas de escrita já estão cansados de saber, né? Como escrever uma boa apresentação. Então, você vai colocar aqui a apresentação do seu projeto, fazer o resumo da hora dele. Aí, se você quiser, você pode colocar um vídeo explicando o seu projeto, mas toma cuidado, porque às vezes você acha que o seu vídeo pode explicar melhor, mas às vezes você é uma pessoa mais prolixa e você deixa o avaliador até confuso. Eu, por exemplo, não sou bom para explicar em vídeo, então eu gosto de fazer por texto. E esse aqui é um opcional, tá? Não é obrigatório. Tudo que está com esse asterisco vermelho, é obrigatório. Então, relevância e pertinência é basicamente a justificativa do seu projeto. Você vai colocar em texto. A linguagem artística predominante, nesse caso aqui, cultura, hip hop, culturas urbanas, né? No nosso caso. Aí a descrição detalhada das ações, então é detalhamento de atividades do seu projeto. O meu projeto é uma série de bailes de hip hop. Então, você vai descrever detalhadamente cada etapa da pré-produção desse baile e também detalhar os dias de baile. No primeiro dia vão ser tantos artistas, com tantos trabalhadores, técnicos e etc. A indicação do público-alvo, em frase corrida, vamos dizer assim, né? Classificação indicativa. Recomendo pensar em projetos para público livre, porque vai contar nota. A previsão das cidades, caso o seu projeto tenha mais de uma, certo? Então, por exemplo, aqui,
Vamos lá, por Salto. Aí se você quiser fazer outro, você pode colocar Sorocaba, você pode colocar Campinas. Então, aonde que o seu projeto vai rodar? Se é só uma cidade, então você deixa só uma cidade. O plano de divulgação do seu projeto, conforme o edital, ele pede para você fazer um plano de divulgação, certo? E aí vocês que fizeram as oficinas de escrita, tanto que a Nilza propôs quanto a produtora, vocês já sabem como fazer esse plano de divulgação. A expectativa de quantidade de público, certo? Aí é em número, você pode até colocar um certo texto, mas é bom você colocar em números. Aí aqui o cronograma de execução é um PDF, que você vai anexar uma planilha, o portfólio do proponente e de até 3 principais integrantes do projeto, além do proponente. Então, na hora de pensar o seu projeto, também na hora de pensar a sua ficha técnica, quem que são as 3 principais profissionais do seu projeto? Quem tem o melhor portfólio? Dica que eu dou para vocês. Ah, mas eu amo essa pessoa. Tá, mas qual é o portfólio dessa pessoa? Porque aqui, gente, vamos ser frios. Edital do Estado de São Paulo. Você vai concorrer com mais 300 projetos no mínimo. Então, além de uma proposta robusta, você tem que comprovar que a sua equipe tem capacidade para executar isso. E edital estadual, principalmente os estaduais, o que conta é o portfólio. Porque proposta boa, você vai concorrer com 300 propostas boas. E assim, e depois eu vou dar uma dica para vocês sobre os editais, tá bom? Vou dar a dica bônus, que é muito boa. Vocês têm que pensar também no portfólio da sua equipe. Quem que tem mais tempo de currículo? Quem tem mais tempo de casa? Ah, no meu projeto tem um artista que está há 20 anos como b-boy. Ah, no meu projeto tem uma MC que está há 15 anos cantando rap. Ah, tem uma DJ que está há 5 anos discotecando sem parar e ela é residente em uma casa daqui de Sorocaba. Coloca esses portfólios no seu projeto, que são quanto mais forte o portfólio, melhor. Então, fica aqui a dica, certo? Para vocês colocarem, anexar os arquivos. Então, vocês vão clicar aqui, anexar. Aí, aqui, as propostas detalhadas de medida de democratização, certo? Aqui, família, é basicamente o que seria a contrapartida do projeto. A gente tivemos algumas discussões nos grupos de PROAC para entender onde que estava a contrapartida, porque eles meio que retiraram esse nome. E agora, tudo indica que a contrapartida, que a gente sempre fala nos cursos, virou a proposta de democratização, certo? A proposta de democratização. Eu vou pegar aqui para vocês agora no edital em si, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu vir aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Prontinho. Vamos lá. As medidas de democratização. O que são medidas de democratização, certo? O próprio nome já diz. A ideia das medidas de democratização é democratizar o acesso à cultura, ou seja, é levar a cultura para o maior número possível de pessoas. E aí você tem que mostrar como que o seu projeto tem esse plano de democratização. Qual que é o plano para isso? E aí você pode fazer através de oficinas, gratuidade do projeto, você pode distribuir os produtos culturais, por exemplo, um projeto de publicação de livro. Isso a gente fez para um edital lá de São Luís, Maranhão, mas dá para usar aqui nesse edital de São Paulo. A gente a gente fez 300 cópias de um livro, certo? De uma poeta, e a gente fez essas 300 cópias. Dessas 300 cópias, lembrando agora, puxando de cabeça, pelo menos 50 ou 30 a gente doou para instituições, quilombos e terreiros da região. Isso é uma proposta de democratização, porque e além disso, o livro está sendo vendido a valor social. Se eu não me engano, o valor é no máximo R$50, para valor, não lembro se é 30 ou R$50. Mas isso também é uma proposta de democratização. Você, além de distribuir o seu produto gratuitamente, o valor de venda desse produto cultural também ser um valor social. Por exemplo, quem participou do nosso curso de produção cultural, todos os cursos da produtora, quando a gente não dá uma formação gratuita como essa, a gente sempre faz por um valor social.
que é no máximo R$ 30 a inscrição. Isso também é uma medida de democratização. E, por exemplo, eu vou fazer um festival de rap com os outros elementos presentes, nunca se esqueça. Esse festival, a gente vai fazer, por exemplo, uma lista trans e não binária. Essa é uma medida de democratização, para que essas pessoas, grupo social marginalizado, tenha gratuidade nas entradas. Isso é uma medida de democratização também. Por exemplo, essa oficina que vocês estão tendo agora. Se essa oficina fosse parte de um festival de hip-hop, essa oficina seria uma medida de democratização também, certo? Então, imaginem que o plano de democratização virou a nova contrapartida dos projetos, certo? Então, você tem que detalhar isso, como que você vai trazer essa gratuidade, essa distribuição dos produtos, como que você vai levar... Outra coisa que conta muito ponto para edital. A gente está falando de cultura. E de hip-hop é muito mais fácil, família. Falo isso para vocês tranquilamente. Projetos que vão para além da apresentação artística, além do entretenimento cultural. E hip-hop é assim, se você faz o hip-hop do jeito certo, você não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, projetos de hip-hop na periferia. Já é uma forma de você trabalhar, além da cultura, toda a questão social. Você trabalha toda a questão de trazer a comunidade do entorno para o momento de confraternização. Você levar, por exemplo, projetos de hip-hop para os CRAs da sua quebrada. Isso também é importante. Isso vai além da cultura. Os avaliadores vão verificar isso. Se o seu projeto, além de ter toda essa questão de legado, de trazer algo além da apresentação artística, mas também trazer algo que vá além da área cultural. Por exemplo, educação. Levar hip-hop nas escolas, oficinas, palestras, isso também conta. Então, eu vou fazer um festival de rap, não seria interessante você pegar os MCs que estão cantando lá no palco, fazendo aquela apresentação, para conversar numa escola, perto da onde vai ser o show? Isso é muito legal, porque todo o público, os jovens que vão ver os MCs lá no palco, depois vão ter um contato direto dentro da escola. Isso é uma medida de democratização, assim, incrível, família. E não é difícil, é muito tranquilo. Dentro da produtora, a gente coloca sempre como contrapartida ou democratização uma palestra em alguma escola. Isso é muito legal. Você vai ver que isso vai fazer público para os seus projetos, porque todo mundo vai lembrar. Se vocês aqui algum dia tiveram, quando vocês eram jovens, igual eu, quando a gente era mais jovem, se vocês tiveram alguma atividade de hip-hop nas escolas de vocês, com certeza vocês se lembram disso até hoje. Então, na hora de pensar essa democratização, é interessante pensar isso também. Isso vai contar muito ponto. Pensando do ponto de vista de concorrência mesmo, de forma pragmática, é importante também pensar nisso. Tudo que pode agregar na pontuação do projeto de vocês. E a gente do hip hop, a gente tem uma facilidade de trazer isso. Porque a gente já faz isso, né? A gente já faz isso todo dia, dia sim, dia também, né? Se nós somos agentes culturais do hip hop mesmo, a gente já está fazendo isso. Vamos dizer assim que escrever o projeto é só pegar aí tudo que a gente já faz e falar de forma técnica. E botar de forma planejada e bem pensada, porque a gente já faz muito isso, certo? Então, pensem no plano de democratização, certo? E aí, você vai ter que ter também, e aí, de acordo com a atividade de democratização que você vai fazer, você vai detalhar. Só um minutinho, gente, vou beber uma água aqui, tá? Então, por exemplo, para produtos culturais, o meu projeto, ele vai ser um projeto de grafite. O grafite em si é o produto cultural, você está executando um bem material, que também é um bem imaterial, mas o grafite é um produto cultural. O grafite, por si só, feito num muro público, já é um produto cultural democratizado, porque o muro ele é público. Então, mas, por exemplo, eu vou fazer um festival de grafite, e dentro desse projeto eu vou fazer um livro, um graffiti book. Eu vou fotografar todos os muros e fazer um livro com essas artes.
Isso é um outro produto cultural que você vai ter que detalhar como que você vai distribuir. Ah, você vai imprimir tantas cópias desse livro e tantas cópias vão ser distribuídas de tal forma e a gente vai ou não cobrar pela distribuição dessas cópias. E você vai ter que justificar tudo bonitinho no plano de democratização, certo? E agora a gente vai falar sobre algo que eu acho sensacional e ainda sobre a questão da democratização. Se você vai fazer, por exemplo, um festival, um evento em que vai ter cobrança de ingresso, 20% dos ingressos tem que ser gratuito ou você tem que doar para algum grupo. Por exemplo, uma lista trans e não binária. É uma medida de gratuidade, de democratização, certo? Ações formativas. E aí eles dão alguns exemplos, certo? Ele dá até para você uma liberdade de apresentar outras ações que não sejam necessariamente essas, que é a gratuidade e a ação formativa. É que a gente já, geralmente, por padrão, né, a gente já coloca isso nos projetos. E também tem essa questão que o proponente ele deverá participar das ações de programas da secretaria, caso a secretaria peça. Por exemplo, vamos fazer uma premiação, um encontro com os vencedores dos editais. Isso é uma ação que a secretaria pode pedir para vocês, certo? Mas agora eu quero falar com vocês, família, sobre acessibilidade, porque eu acho isso muito legal, muito da hora que os editais estão exigindo. E eu acho muito louco, porque aqui em Salto, em 2023 para 2024, se não me engano, teve a Paulo Gustavo, e essa questão da acessibilidade pegou a galera de surpresa. A galera não estava preparada para trabalhar com acessibilidade, e aqui, pelo menos 50% dos projetos não passaram por causa disso. E isso é muito legal, porque fez o pessoal ir atrás e aprender sobre acessibilidade, certo? Então, agora, a gente tem que pensar como que o nosso projeto é acessível. Então, a gente tem... E aí eu vou dar algumas dicas, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, as 3 grandes acessibilidades, que é comunicacional, arquitetônica e atitudinal. E aí você tem que não só pensar nessas medidas de acessibilidade, como você tem que destinar parte da sua verba para a acessibilidade. Isso é muito da hora, porque aí você começa a ver quem é quem dentro da cultura, porque tem muita gente que torceu o nariz para isso e falou, mas eu preciso mesmo despender parte da minha verba para acessibilidade? Sim, tem, porque nós vivemos uma sociedade plural. Então a gente tem, e eu acho que tem que ser obrigatório mesmo. Enquanto isso não virar um padrão comum, tem que ser obrigatório. Então, a gente tem acessibilidade comunicacional, a gente tem acessibilidade atitudinal e a gente tem a acessibilidade arquitetônica, certo? Atitudinal, você pode colocar profissionais que são capacitados para receber esse tipo de público especial, você pode dar formações para lidar com esse tipo de público. Por exemplo, um projeto de oficina que eu fiz no começo do ano, em março. A gente fez uma oficina de produção cultural no hip hop. A medida de acessibilidade desse projeto era que uma das aulas dessa oficina ia ser só sobre acessibilidade em projetos culturais. Isso é você formar pessoas para trabalhar com acessibilidade. Isso também é uma medida atitudinal. E você pode tanto formar o seu público, quanto formar a sua equipe. Tem muitos projetos que eu acho isso muito interessante, alguns que eu estou desenvolvendo incluem esse tipo de formação, que é você ensinar a sua equipe de produção a trabalhar com acessibilidade. Isso é muito legal. A comunicacional, a gente tem toda a questão de Libras, a gente tem a questão em Braille, por exemplo, para livros, a gente tem a audiodescrição, a gente tem o texto alternativo, arquitetônica, a gente tem não só você adaptar os espaços, porque às vezes fica caro, porque uma reforma de adaptação para você ter os certificados do Corpo de Bombeiros, às vezes tem editais específicos só para isso, porque não é barato fazer reforma. Mas a arquitetônica, você pode colocar, por exemplo, que todas as atividades do seu projeto vão ser realizadas em locais
previamente já acessíveis. Por exemplo, se você pegar um projeto em espaço público, por lei, é para esse espaço público ser adaptado. Claro que aí a gente vai entrar nos meandros da política local, né? Mas, por lei, esses espaços têm que ser adaptados. Então, você pode usar isso a seu favor. Pontos de cultura, quem trabalhou aí com os editais de ponto de cultura sabe, né? A Nilza tá ligada, que tem que ter adaptação. Então, você pode usar isso a favor. Isso eu uso nos meus projetos. Todos os meus projetos são gratuitos, então eu já tenho o acesso à democratização, mas também, sempre que a gente tem atividade física presencial, show, etc., a gente busca um local que é adaptado. Então, quem foi lá no Circuito Paulista de Hip Hop, lá nos dias que foi no Black Dog, o Black Dog é um ponto cultural adaptado, com rampas e etc. Quando a gente fez o encerramento lá na praça pública, no campo de futebol, a praça era adaptada. Então, isso é importante. Eu não tenho dinheiro, o meu projeto, eu não consigo despender verba para fazer uma reforma arquitetônica, mas eu posso pensar em um local que já é adaptado. Escolas, por exemplo, tirando toda a questão do desmonte da nossa educação, né, a gente sabe que as escolas têm que ser obrigatoriamente adaptadas e também aí a gente entra numa parte mais triste ainda, né, do desmonte da nossa educação, que as escolas precisam ter as ADIs acompanhando as aulas, né? E eu acho isso sensacional, que agora é obrigação, que infelizmente a gente ainda não conseguiu aplicar isso da melhor forma. Uma dica que eu dou para os projetos de vocês, gente, Espaço Kids. E quem é mãe aí, quem é pai, vai outra dica para vocês que estão pensando. Vocês já foram num projeto que tinha um Espaço Kids, só que esse Espaço Kids, ele era um cercadinho mequetrefe, com 3 livros de colorir e salgadinho e refrigerante para as crianças? Então, gente, na hora de pensar o Espaço Kids de vocês, agora que a gente tem R$150 mil, uma dica que eu dou. Que tal vocês pensarem nesse Espaço Kids com uma pedagoga, uma assistente social, vocês despenderem uma verba para montar uma alimentação saudável, para material didático? É o que eu estou fazendo nos meus projetos. Todo projeto que tiver um Espaço Kids, a gente vai despender parte da verba também para esse Espaço Kids. Não só para ser só mais um lugarzinho para deixar a criança ali, e é isso, para largar a criança. Não, é um espaço pensado, com uma pedagoga, que vai montar um material didático que converse com a atividade que está rolando. Então, eu já vi projetos que eram de encontro de mulheres no hip-hop, onde toda a didática desse Espaço Kids era voltado para a questão de como trabalhar a questão do machismo estrutural desde a pequena infância. E eu achei isso sensacional. Então, exatamente igual que a Bianca falou aqui, precisa ser efetivo. Isso vale para todas as medidas de acessibilidade. E, às vezes, a gente não tem noção da diferença que isso faz. Vou dar um exemplo pessoal. A gente executou agora, em outubro, a final do Circuito dos Reais. E era um projeto de batalhas de rima. Então, a gente colocou como a acessibilidade a intérprete de Libras, junto das batalhas. E a gente colocou, eu sempre mandava convite para as associações daqui de Salto e etc., só que eles nunca respondiam, porque, enfim. E aí teve na final, depois que acabou o projeto, a gente estava sentando, conversando com todo mundo, a intérprete de Libras, ela chegou e comentou comigo, teve uma pessoa que chegou e falou que achou sensacional que tinha uma intérprete de Libras, porque ela passou, porque o evento era virado para a rua, e ela sempre quis assistir uma batalha de rimas, mas ela não conseguia entender, porque ela não ouve. E aí ela viu a intérprete de Libras e falou, eu vou ficar aqui. E foi a primeira batalha de rimas que ela participou. E olha que legal isso. Então, imagine isso no projeto de vocês. Eu não quero despender dinheiro, mas é um público que vocês podem acessar. E é um público que não tem muito acesso. Então, quando eles podem acessar, eles adoram. Então, é interessante também você pensar nas medidas de acessibilidade também para a construção de um público, para trazer esse público para vocês. Porque isso, além de acessibilidade, é democratizar a cultura.
Então, vamos dizer assim, que se você fizer bem feito, o seu plano de democratização e o seu plano de acessibilidade, eles vão conversar. E tudo isso vai conversar com o seu projeto. Se você quiser um projeto bem feito e aprovado, você vai ter que fazer isso. Porque, assim, a nota de corte de um edital do Estado é grande, gente. Se eu não me engano, de hip hop, se você não tira de 9 para cima, você não entra. A nota de corte é muito alta, gente. Não dá para fazer projetinho. É a dica que eu dou para vocês. Mas é legal. É legal porque você... E, assim, antes da gente entrar para as perguntas, né, para esses 30 minutos finais da nossa aula, eu gostaria de reforçar para vocês, família. Não achem que a não aprovação em um edital a nível estadual significa que a sua atividade cultural não é uma atividade que tenha qualidade. Porque vocês vão ver que a questão de números, a nota de corte de um edital do Estado é menos de 2%. São 20 vagas, ano passado foram 20 vagas para 350 inscritos. Então, assim, é óbvio que existiam projetos incríveis que também não foram aprovados. Então, eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, de não ter um projeto aprovado e eu levar isso para o coração, de achar que eu não era um bom produtor. E o que eu falo isso em toda a formação que eu dou. O edital não é uma tradução do seu trabalho, certo? Claro que às vezes sim, às vezes não, né? Tem muita gente que ainda está aprendendo, e é bom, e é assim, sempre participe. Eu gosto sempre de participar dos editais do Estado de São Paulo, porque isso vai trazendo experiência. É aquilo, eu não gosto de falar que a prática leva à perfeição, mas a prática leva ao conhecimento. Então, quanto mais a gente faz projeto para edital, mais a gente pega o ritmo de fazer projeto para edital. E vocês vão ver na hora de ler um edital do Estado de São Paulo, que ele é um pouquinho diferente dos editais municipais, ele é muito mais exigente. Tanto na questão de documentação, na questão de prestação de contas, de relatórios. Só que uma coisa que eu amo, que eu já vou voltar, que já voltei aqui para vocês, é a plataforma de inscrição, gente. Porque ela é intuitiva. É muito melhor do que aqueles editais municipais que você tem que fazer tudo à mão, tudo no Word, ali, entregar lá impresso, 50 mil cópias, gastar 25 mil reais com impressão. Então, aqui, ó, voltando, você vai colocar os termos, vai anexar informações adicionais. E agora, eles têm também essa pergunta, que é quais objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 o seu projeto vai atender. E aquilo, se você tiver um projeto robusto, bem feito, isso aqui vai ser automático para vocês. Vocês não vão nem precisar acessar aqui para compreender cada um dos objetivos. Mas, se vocês quiserem, vocês podem acessar, tá bom? Vamos lá, vou dar exemplos. Os projetos de hip hop atuam no item 1, podem atuar no item 2, no item 4. Eles têm que atuar no item 5. Eu acredito que todo mundo aqui sabe, presenciou os acontecimentos recentes e estão sabendo, né, que todo dia mais a gente tem que trabalhar em cima disso, em cima da igualdade de gênero, principalmente dentro do hip hop. Enfim, aqui você vai listar quais, certo? Os principais. Então, vai de acordo com o projeto de vocês. Por exemplo, projetos que são... Ano passado teve um projeto aprovado que era um encontro de mulheres de hip hop. Ele, com certeza, o principal item dele seria a igualdade de gênero. Mas, por exemplo, o festival de hip hop nas escolas. Ele já entra mais para o item 4. E, claro, você pode adicionar, por aqui, ó, ele pode aqui, ó, garantir, você pode colocar mais um. Então, um projeto de hip hop nas escolas, mas o escopo do projeto é que todas as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, desde artistas e equipe técnica, é formado por mulheres de todos os gêneros, e as atividades vão ser voltadas para o debate sobre a questão de gênero dentro do hip hop e da sociedade. Então, você vai colocar mais de um. Você vai colocar tanto o 4 quanto o 5 também, certo?
E aí você vai colocando isso conta ponto. Então, é bom você entender. Ó, por exemplo, paz, justiça, instituições eficazes, hip hop. Assim, o rap denuncia isso desde que ele é rap. Então, é por isso que eu falei, isso aqui, se você tiver uma noção clara do que é o seu projeto, vai ficar meio que automático. Você vai bater o olho no título e vai falar, não, meu projeto trabalha isso. Certo? Aí, ainda sobre a plataforma de inscrição. Então, você tem a parte do projeto, né? Aí você tem a ficha técnica, e esse ano aqui é automático, você vai colocar nome completo, o CPF, a função e quais ações dentro do projeto ele vai participar. Então, a função, o gênero, né? Isso conta também, conta pontos, a raça, cor ou etnia, se pertence a algum povo ou comunidade tradicional, se possui alguma deficiência, etc. Então, você vai colocar tudo isso aqui na sua ficha técnica. Aí você volta aqui. A gente abre para perguntas, tá, Bianca? Aí aqui a planilha orçamentária, gente, esse ano também você vai colocar as rúbricas, aí você vai dividir entre pré-produção, produção e execução, publicidade, administrativo, acessibilidade e outros. E aí é legal porque ele vai automático. Então ele tem os 150 mil. Você vai adicionando, ele vai subtraindo daqui. Então eu gostei de como eles fizeram esse ano. Você não precisa anexar a sua planilha, você vai montando ela conforme aqui. Fica mais intuitivo. E aí, outra coisa sobre editais. O valor total do seu projeto tem que ser 150 mil, conforme está lá no edital. E se você passar desse valor, você que arque com isso, e aí você tem que explicar o porquê, certo? Então, família, vamos só voltar aqui para a página inicial. E aí, no final, você coloca os municípios que o seu projeto vai ser realizado. Ou não se aplica quando é um projeto 100% online. A plataforma de inscrição ela é bem intuitiva, é bem da hora, certo? Ela já foi mais difícil de entender nos anos anteriores. Quem pegou ali para 2020, 2022, quando o pessoal estava entendendo. Em 2020 ainda estava boa a plataforma, estava bem legal, porque pegou a pandemia ali, o pessoal teve que se modernizar, né? Mas ela é uma plataforma bem intuitiva, certo? E aí você tem, aqui na plataforma, eu recomendo vocês pegarem um dia aí para dar uma explorada, ela tem os tutoriais de como fazer, certo? Você pode voltar aqui também. Opa, eu saí aqui, mas está tudo certo. E aí você pode acessar os seus projetos dos anos anteriores, por exemplo, aqui, ó, os projetos que eu tive. Esse aqui foi um projeto que, ainda bem que não foi aprovado, porque eu tive um burnout nesse mesmo ano, e ele não foi aprovado por uma questão, nome do projeto. Uma regra de edital que tem é que projetos com o mesmo nome, o projeto mais recente é considerado inscrito. E isso é uma dica para vocês, não fazerem nome genérico. O meu caso foi o nome genérico, Hip Hop Vive. Eu fiz a inscrição desse projeto, e aí depois teve um outro projeto com o mesmo nome, que era totalmente diferente do meu, mas tinha o mesmo nome, ele foi depois. Então, meu projeto não foi aprovado porque ele nem foi avaliado, porque, por via de regra, um outro projeto veio depois. Então, pensem nisso na hora do nome de vocês. Então, por exemplo, Hip Hop Educa, Hip Hop nas escolas, nomes genéricos assim, família. Hip Hop nas escolas já saibam que vai ter pelo menos uns 5 com esse nome. Então, na hora de pensar o nome do projeto de vocês, pensem também no quão genérico vai ser, porque isso pode fazer com que o seu projeto nem seja avaliado. É uma dica que eu dou para vocês, certo? Então, é interessante que vocês podem acessar seus projetos de anos anteriores para também saber fazer uma autoavaliação, mas sem aquela crítica exacerbada, entendendo que são editais muito concorridos. Então, mesmo com um projeto muito bom, você pode também não ser aprovado, certo? Então, família, agora a gente vai abrir para as dúvidas, para os questionamentos. Vão levantando a mãozinha aí para a gente fazer uma listinha de chamada, vamos dizer assim. A Bianca, a Nilza também estava ali, dando uma olhada. Então é isso, família. Agora é com vocês. Quem tem a primeira dúvida ou comentário?
Pode ir. Felipe, primeiramente, obrigado pela sua explanação e aquelas entrelinhas, né, que quando a gente lê o edital, a gente fica em dúvida. Então, eu costumo dizer que eu tenho, a época que eu estou escrevendo alguns editais, os editais são é o meu livro de cabeceira, porque você acorda, dorme pensando nele, você acorda pensando nele, então eu tenho assim, edital grifado, versão 1, versão 2, versão 3, porque queira sim ou não, muitas vezes na hora da submissão vem uma dúvida. Então, ler o edital, até na hora de eu submeter, eu leio o edital inteiro. Eu sei que ele está pronto só para ficar verdinho lá, eu falo assim, não, é hora de eu da última leitura, porque sempre surge alguma dúvida. Assim. Então, mas, primeiramente, né, antes das perguntas, de alguém fazer pergunta, como você viu o cachorro, né, os cachorros aqui tem uma orquestra, a vida como ela eles estavam tudo quietinhos até agora, foi só abrir o microfone. Então, eu achei, assim, super interessante a sua forma de explanação e os detalhes que você deu em relação ao quinto elemento, porque eu não sou do hip hop, então o quinto elemento, para mim, ele foi uma surpresa, assim, interessante. Acredito que a maioria que está aqui, que já é do hip hop, sabe do quinto elemento, né? Tanto que eu estou aqui, o André, que está aqui do meu lado, ele é meu filho, e provavelmente ele, com uma equipe, vai submeter um projeto também, né? Voltado ao hip hop, que ele é da fotografia, tudo, né? E então, nossa, o quinto elemento, ele, mãe, você não sabe o que é quinto elemento? Eu falei, não estou sabendo agora. Aí ele me explicou aqui, que o quinto elemento, na verdade, é o conhecimento, né? Isso é o conhecimento. Então, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Aperfeiçoando o nosso conhecimento e vendo aquelas entrelinhas que realmente fazem a diferença na hora da gente submeter, né, um projeto, né? Então, o que eu achei interessante, e isso aqui eu estou meio que fazendo assim, um release, um resumo rápido do que eu ouvi, da importância de tudo isso, eu falo a escolha da equipe. A escolha da equipe, gente, é algo assim, né? Não escolha aquela equipe que na hora H ela vai virar purpurina. Você nunca mais vai achar, né? Aí perdido. Então a gente muitas vezes já teve casos de a gente escrever algum projeto e algum conhecido da gente, muito querido, ter certeza que ele ia fazer parte do projeto. E ele não fez. E ele não fez porque, por conta da demanda que seria exigida, e ele faz parte de um outro projeto. Então, isso é muito importante também. E além da equipe, que eu acho importante quando a gente sempre submete um projeto, aí, na equipe, colocar o contador. Isso para eles faz uma diferença gigantesca. Eles veem que você tem alguém lá que na hora da questão dos impostos, das dúvidas, você tem um contador. Então, é bom você ter esse contador também, né? E eu acho que, assim, essa dica do Espaço Kids eu achei o máximo, porque realmente a gente, muitas pessoas não vão nas atividades propostas dentro dos projetos da gente, porque não tem com quem deixar, né? As crianças e tudo mais. Então, achei uma dica, assim, super importante, tanto para esse como para qualquer um outro projeto, né? E a minha pergunta final é assim, por exemplo, igual você falou do nome genérico, né, Felipe? O hip hop vive, por exemplo. Eu posso, sim, usar, por exemplo, o hip hop vive, 2 pontos, e descrever, ou você acha que ele ainda continua sendo algo genérico? Então, vou falar pelo meu caso. O meu era só hip hop vive. E o outro projeto não era só hip hop vive. Era hip hop vive, 2 pontos, alguma coisa. Então, pode ser que eles inteiram como o mesmo projeto. É a dica que eu dou a evitar. Entendeu? A não ser que, por exemplo, o hip hop vive seja só o subtítulo do seu, por exemplo, festival
festival hip hop para todos, e aí, 2 pontos, hip hop big. Aí, beleza. Aí eu acho que ele não fica tão. Aí ele não fica genérico. Tá, Mas obrigada. é aquilo, é para evitar. Uhum. Bibi, pode falar, meu bem. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá, amigo, eu fiquei na dúvida na questão da ficha técnica. A gente inclui todo mundo. Isso. E, por exemplo, se você tem um profissional que você deixou no seu orçamento como a contratar, aí você não inclui, porque você não tem esse profissional. Mas todo mundo que você colocou lá que o nome no seu orçamento e na sua equipe, você vai ter que... Inclusive, gente, para além disso, você vai ter que recolher o termo de participação de todo mundo que você deu nome no seu projeto. Então, diga que eu dou. O que eu faço dentro dos meus projetos. Artista, contratação artística, se não é um artista da produtora já, é um artista de fora, eu não coloco o artista, eu coloco como a contratar. Porque às vezes até lá o artista está com a agenda, não dá. Então eu deixo como a contratar. Então, por exemplo, quando a gente quer tentar trazer um artista grande, a gente não inclui a ficha técnica, mas a gente menciona ele no decorrer do projeto, que pode ser um potencial ali, né? Pode ser não. Por exemplo, se a gente quer fazer um festival de hip hop e quer chamar um artista de renome. Essa é a minha dúvida. Eu não coloco na ficha técnica e deixo como a contratar. Isso, você não coloca o nome dele. Uma dica, por exemplo, eu quero contratar a colombiana para o meu projeto. Eu não vou colocar o nome colombiana. Eu vou colocar tanto na descrição do projeto quanto em ficha técnica, na descrição do projeto, na apresentação, que vai ser contratado uma artista de grande nome na cena cultural. Porque se você colocar o nome dela, que vai contratar a colombiana, você vai ter que recolher a assinatura da colombiana. Entendeu? Todo mundo que você der nome, se você entendi, mas, por exemplo, vai ter que... eu posso dar... Desculpa, porque eu realmente... mas... Vamos lá. Eu quero trazer grande. Então, vou colocar a possibilidade de MC Luana, Buda e, sei lá, Júlia Costa, sonhando super alto. Beleza. Eu deixo lá na descrição que são, tipo, nomes potenciais, né? Possíveis contratações, mas eu não coloco na ficha técnica, até porque eu não vou ter essa anuência de participação, mas é importante citar o nome desses artistas de renome, ou não também, ou assim, só deixa artistas que estão na cena, em destaque na cena, com cachê de X a X reais, ou não também? Eu prefiro deixar sem o nome. Porque na apresentação você não precisa falar quanto que essas pessoas vão receber. Você vamos colocar artistas de renome da cena cultural. É o que eu pessoalmente faria, entendeu? Se o meu projeto, por exemplo, eu tenho um projeto para esse edital, inclusive, que só vai ter um artista da capital, porque a ideia do projeto é essa, é só interior. Esse um artista da capital, essa uma artista, a gente não deu nome, a gente colocou como uma contratação artística da capital para intercâmbio e como grande nome. Só que em um outro projeto, a gente vai ter uma artista da capital, só que essa artista é da produtora. Então, aí eu já consegui a assinatura. Então, o nome dela eu citei na apresentação. E aí, na ficha técnica e no orçamento, eu coloquei o nome dela. Entendeu? Consegui responder? Conseguiu. E quais eram os nomes que você falou? A Buda... Não, foi, assim, meramente sugestivo, né? Mas, vamos lá, que sonho de meta de vida seria, por exemplo, Buda, Luana e a Júlia Costa. É que eu acho que a Buda eu já fui atrás do orçamento. Não, eu tenho orçamento de todos, assim, é meio inacessível. Então você fala, é metade do projeto só em orçamento para ela. Né? Exatamente, sonhando alto, mas é isso que eu queria entender, se a notoriedade, por exemplo, porque são artistas, você colocar, por exemplo, a rede social lá, o avaliador vai ver que, de fato, é considerável. Sim. Né? Então, só que aí, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar se você não está gastando muito dinheiro com um único artista grande. Para ele conta mais você gastar dinheiro com vários artistas menores
do que com um único artista grande, porque esse artista grande já tem dinheiro. Vamos assim, claro que, né, às vezes nem tanto, mas esse artista grande já é grande. Então, dica que eu dou para você também. Às vezes a gente pega um artista médio, por exemplo, o Rap Plus Size. Rap Plus Size não é tão caro o cachê. Dá para você contratar por, acho que 5 mil você contrata. E assim, porra, Rap Plus Size já vieram 3 vezes aqui em Salto. Isa Paz e o Júpiter são zica. Eu posso dizer que eu já aqui do nosso lado, por exemplo, a gente tem Gabrielu, né? Tem Gabrielu. Artista em ascensão, assim, digamos, né? E notório. E que a gente já tem acesso para ter a anuência, né? Uhum, então. Não, perfeito. Muito obrigada. E coloca nesse projeto. Sem sombra de dúvidas. Aliás, outra dica, aproveitando o gancho da Nilza, que ela falou do contador. Se você não tiver um contador, você pode colocar um assistente jurídico também. No nosso caso, a gente coloca sempre o assistente jurídico. Foi assim que eu achei a advogada da produtora. Foi num curso de produção cultural, e aí eu estava precisando de alguém do jurídico para a produtora. Ela, eu sou poeta, sou advogada. Nossa, você. A Bianca aqui, gente, já fazendo a propaganda para minha amiga, ela é advogada, trabalha com cultura, contratem ela, entendeu? Eu, quando precisar de alguém, de uma mulher do jurídico dentro do estado de São Paulo, vai ser ela. E aí, já dei um spoiler aí para você, Bibi. Lisonjeados. Pode falar, Lil. Está mutada. Igual a Bianca, o Felipe, todo mundo, a gente tem os nossos sonhos, né? Nossa, a gente sonha, né? E muitas vezes esses sonhos são, né? Então, quando normalmente a gente está escrevendo um projeto, né, via de regra, assim, você já imagina naquele seu projeto, aquele outro. Então, aqui, normalmente, nós fazemos assim, quando a gente, na nossa OSC aqui, a gente vai submeter um projeto, igual nós temos um PNAB aprovado, municipal, que a gente ganhou o prêmio também, que teve esses dias aí, então nós estamos aqui na lida. E aí, sabe o que a gente faz quando a gente vê o edital? A gente convida essas pessoas para um café. Olha, vem na casa, vamos na casa, vamos, sabe, assim, e aí a gente vai meio que cortejando, assim, esses artistas, porque daí eles vêm na casa, conhecem o nosso espaço, vê como é que é, e aí ali a gente pega ele no cafezinho, assim, contando o que a gente pretende. E esse PNAB que nós temos aprovado, que é um PNAB de danças negras, né, que nós ganhamos aqui, ele é um municipal, e a gente sempre teve o sonho desses artistas. Mas o que a gente fez antes de chamá-los, assim, para fazer parte do projeto com oficinas? Nós fizemos algumas oficinas pontuais com eles, né? Então, eles vieram, tomaram café, depois a gente chamou para uma oficina, né? E aí, no terceiro momento, nós falamos, olha, nós estamos montando nossa equipe técnica. Você pode fornecer seu CPF? E aí, acho que eles falaram, não tem mais jeito, fomos pegos, né? Então, assim, uma dica que a gente costuma fazer, assim, é isso, sabe? Chegar antes, porque muitas vezes nós percebemos que quando a gente chega muito em cima, as agendas, que esses projetos, eles aparecem, os editais já logo abre, fecha, aí você vai ver o artista já está com a agenda dele fechada para a época que está valendo o edital, o projeto aprovado, então ele fala, não vou poder, igual, por exemplo, nós temos nessa Dança Negras uma artista nossa que ela falou assim, olha, se for de novembro, dezembro, eu estou na Colômbia. Aí nós falamos, mas a gente não imaginava o nosso projeto, o figurino sem ela, sabe? E, graças a Deus, atrasou o PNAB, ciclo 1 para danar, então deu certo, ela vai estar no nosso projeto. Mas a gente colocou, e ao mesmo tempo eu perguntei aqui, exatamente, Bianca, eu perguntei na época, olha, ela está na nossa equipe técnica, né? Daí a gente ficou com medo, assim,
Aí, no caso aqui, não sei se é porque é da prefeitura, né? É um edital, um PNAB do ciclo 1 da prefeitura, eles falaram, não, é só você fazer uma justificativa, né? Que você vai ter que trocar a sua equipe técnica. Então, isso foi o que a gente fez. Então, a gente vai cortejando aquelas pessoas que estão no nosso sonho de projeto até a gente chega antes do projeto. Tá bom? Então, essa é uma dica nossa aqui. Gostei dessa dica, porque a Bianca, que participou das outras formações da produtora, sabe que aqui na produtora a gente faz isso. A gente demora pelo menos uns 6 meses para contratar alguém para a produtora, porque é 6 meses estudando o artista ou a parte da equipe técnica, né? A gente vai estudando, acompanhando, até chegar. Aí a gente convida para um projeto junto, projeto menor, ver como é que a pessoa trabalha, se ela entrega. Os meninos da Batalha dos Reais mesmo, a gente fez o projeto dele, o primeiro projeto digital deles, que foi o da PNAB de 2024, né? A gente executou agora em 2025. Antes disso, eu fiz pelo menos umas 3 batalhas em parceria com eles, para ver se eles trabalhavam direitinho, sabiam organizar evento, para depois eu chamar. A Bianca é uma que a gente já está estudando faz tempo, Bianca. Desde o primeiro dia, da primeira aula que você entrou com nós, nós já está te estudando. Eu amo. Aguardando no momento. Vincent, pode falar, meu bem. Solta a voz. Você está mutado. Salve, salve. Salve, Tava salve. sozinho aqui achando que tava com o microfone. Mas, enfim, eu sou o Vince, acho que muita gente... É o Vince? Eu. Ah, tá, eu conheço você. Então, eu tenho uma dúvida, Dezena, que, tipo assim, eu tenho um projeto da PNAB para executar ano que vem, né, que foi de agora, assim. Isso impacta de alguma forma nessa seleção dos projetos que vão passar, assim? Como assim? Porque, tipo, por exemplo, eles vão escolher pessoas que, por exemplo, não passaram nesse último ano, então eu vou meio que perder um pouco ali para essas pessoas, vamos dizer assim. Depende. A sua PNAB que você tem para executar, ela é do estado ou é do município? É do município. Então tá tranquilo, porque o edital, ele tem até, eu não lembro exatamente qual página agora, mas ele tem uma regra que se você ainda está executando um projeto da PNAB anterior, se você ainda não prestou contas, não encerrou o seu projeto, você não pode participar da nova. Como a sua é no nível municipal, não tem problema. Mas, por exemplo, se você quiser participar de um edital municipal da PNAB, você vai ter que ter encerrado esse projeto municipal. Entendeu? Entendi. Valeu. Nice. Bom saber que o Vincent era o Vincent. Eu até estava suspeitando, pelo jeito que você escreveu, eu vim. Pode ser. Da hora. Então, família, mais alguma dúvida? Eu acho que eu tenho a última. Pode falar, meu bem. Espero que seja a última. Quando você falou assim, a dona Nilza, né? A dona Nilza, ela falou, deu a dica do contador. Você Dona não, Nilza. Ai. Máximo respeito aí, Nilza. Então, vamos de Nilza, então. Que às vezes o formal da doutora também é difícil sair assim. Mas vamos lá. Deu para a gente aí a orientação sobre a questão do contador. Dezena falou sobre assistente jurídico. No caso, vamos supor, eu sou a proponente, tenho que colocá-la na minha qualificação, minha formação e afins, mas não posso acumular essa função. Ou posso? Então, depende. Não existe uma regra que você não pode, mas existe aquela regra não dita, que não é bom você passar de 3 funções em um projeto. Eles vão ver isso. Eu mesmo não coloco mais, assim, eu geralmente acaba tendo algumas pessoas com 2 funções. Por exemplo, a Brandini. A Brandini, ela sempre está como ou DJ ou coordenadora de marketing, né? Porque ela faz isso dentro da produtora. Então, em alguns projetos, ela faz os 2. E aí eu evito colocar ela como
por exemplo, uma terceira função, mas se eu tenho, eu não passo de 3. Então, tem projeto que ela está como coordenadora de marketing, DJ e mestre de cerimônia. Mas eu não passo disso. Então, você até pode colocar você como, por exemplo, diretora-geral do seu projeto e assistente e coordenadora jurídica, não tem problema. Desde que você não passe de 3 funções, porque eles olham 2 coisas quando você tem muita função em uma só pessoa. Sobrecarregar o profissional, ele tem muita coisa para fazer. Eles veem a logística, por exemplo, não dá para você colocar uma pessoa que é produtora local, que vai estar ali no dia do evento, como uma pessoa que vai trabalhar no administrativo durante, por exemplo, tem projetos que tem a mídia ao vivo e a mídia social, né? Que é a pessoa que vai estar ao vivo no evento fazendo stories e a pessoa que vai estar cuidando da rede social do projeto. Não dá para ser a mesma pessoa, porque como essa pessoa vai estar fazendo mídia ao vivo e cuidando, eles veem isso também, né? A viabilidade das funções, e eles veem também a concentração de renda. Então, além de você, eles veem de você concentrar muita função no profissional e sobrecarregar ele também vê essa questão de você estar concentrando muita renda num profissional só. Então, tem essas questões. Então tá, mas daí... Pode falar, não tem problema. Então, beleza, vamos considerar eu também enquanto artista. Uhum. Existe o problema de, por exemplo, a gente enquanto proponente, produtor executivo, beleza, vamos colocar aí as funções já. Proponente, produção executiva, jurídico. Uhum. Em algum momento desse projeto, eu também gostaria de atuar como DJ. Uhum. Mesmo que eu não coloque uma questão orçamentária, até porque, para mim, vamos supor, é um prazer, vai ser um prazer encerrar um festival. Por exemplo, que eu fui contemplada e deu tudo certo. Eu também, a cada função, é necessário ter essa informação financeira ou... No seu caso específico, o que você pode fazer? Você juntar o produtor executivo com o jurídico. Porque o produtor executivo, por via de regra, ele vai cuidar também do jurídico do projeto, ele vai cuidar do administrativo. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui na plataforma de inscrição. Deixa eu apresentar aqui para você. A ficha técnica, né? Você vai colocar, adicionar o registro. Você vai colocar aqui a Bianca Rodrigues, CPF XXX, Aí, função no projeto. Você vai colocar produção executiva e jurídica. Aí, vamos lá. Vamos colocar aqui nenhum. Vou colocar mulher, raça, cor, etnia, deficiência nenhuma, só para ele... Aqui o CPF é inválido. Ele vai fazer ele vai conferir, né? Mas se fosse um CPF válido, ele daria para salvar a sua função. Aí no projeto você explica, entendeu? Que na hora de fazer as ações detalhadas, você coloca que o produtor executivo vai cuidar de toda a parte administrativa e jurídica. Então, no seu caso específico, a produção executiva, ela também é uma produção jurídica do projeto. Então, dá para você juntar essas 2 funções em uma. Entendeu? Aí você pode colocar diretora-geral, produtora executiva e também DJ. Entendeu? Aí não teria problema. Resolvido o seu caso. E se precisar de um produtor executivo, tem aqui eu, para você descansar. Inclusive, quem precisar de pessoas para fazer prestação de contas administrativo, ou também da oficina de democratização dos projetos, chama nós. Contrata a produtora. A gente agora, inclusive, família, se vocês não sabem como fazer a comunicação do projeto, a gente acabou de montar uma equipe de comunicação para projeto cultural, só de mulheres. Então, se vocês precisarem de equipe de comunicação para o projeto de vocês, a gente tem uma coordenadora de comunicação, uma pessoa para cuidar de e-mailing para jornais e revistas. A gente tem 2 pessoas para cuidar de rede social e 2 pessoas para fazer mídia ao vivo no dia do evento de vocês e designer gráfico. Então, se precisarem, a gente tem essa equipe também. Contrata mais.
Mais alguma dúvida, meus amores? Estão tranquilos? Estão de boa? Sim. Ô, Felipe, você tem aí a lista de presença para mandar? Porque eu não estou conseguindo abrir aqui, meu. Vou pegar aqui para você. você. Vai para pôr no chat a lista de hoje. Vamos lá, família. Gente, a gente vai deixar aqui a lista de presença para vocês, tá bom? Para vocês receberem o certificado, então preencham essa lista. Se vocês depois não conseguirem salvar o link, manda mensagem para mim ou para a Nilza, ou também lá no Instagram, no nosso Instagram, no WhatsApp, que a gente manda esse link. O certificado vai chegar para vocês na segunda-feira, tá bom? No máximo, no tardar terça-feira ali, a gente já enviou para vocês o certificado. E isso vai contar pontos também na hora de escrever o projeto de vocês, na hora de fazer o portfólio, certificados. A Bianca, só com a gente, ela deve ter o quê? Uns 3, 4? Tô indo pro meu terceiro agora. Aí, ó, isso aí, vai acabar... Se chegar em 5, já pode ser contratado. Ai, amiga, outra coisa. Amanhã é a mesma aula, amanhã é outra coisa. Amanhã é a mesma aula, mas a gente não vai falar a mesma coisa, tá? Porque amanhã eu vou trabalhar. Amanhã a gente vai falar sobre a parte de habilitação. A gente vai falar sobre a documentação da habilitação, sobre as etapas do edital, né? Que tem a avaliação, contra-recurso, a habilitação, homologação, resultado final. E amanhã a gente vai falar também sobre os critérios de avaliação. Mas vai ficar gravado, não se preocupa. Amanhã a gente vai falar sobre o que os avaliadores estão observando no projeto de vocês, tá bom? E eu vou dar uma dica de ouro no final da aula para todo mundo. Bianca, mas é bom que você está avisando que você vai estar trabalhando, né, Felipe? E aí a gente já sabe, e aí a gente conversa para ver se a gente dá presença para ela. Não, e eu confirmo, hein? Isso daqui é informação que dá para confirmar. O flyer está rodando, amanhã estarei tocando no Augusta, das 5 mesmo, eu vi o flyer hoje. Sim, sim. Então não é balela. Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez, vocês são incríveis. É nóis. A gente vai encerrando aqui. Eu vou falar minhas palavras finais, deixar a Nilza encerrar. Eu queria agradecer pelo convite da Nilza. Ela sabe que vai ser a primeira de muitas. Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria avisar que vai ser... essa não é a nossa primeira formação, mas para ano que vem a gente já está com o nosso cronograma montado aí de formações. Vai ter muita coisa já no começo do ano. A gente vai dar oficinas mais pontuais também, como essa, que é uma oficina para um edital específico. A gente vai dar oficinas de formação de portfólio, como organização coletivo, enfim. Então, acompanhem a gente nas redes, que vocês vão adorar. E nos vemos amanhã, nesse mesmo link, nesse mesmo horário. E é isso. Agora eu vou deixar as palavras para a Nilza. Bom, Felipe, muito obrigada pela oportunidade de conhecê-lo e a oportunidade dessa formação, né, desse bate-papo, né, foi um bate-papo, assim, e as entrelinhas dos editais quando a gente entende, faz uma diferença gigantesca, e acredito que para todo mundo que está aqui também, né, porque sempre surge uma dúvida, outra dúvida, né, mas a certeza do meu plano de ação cultural que eu escrevi, que é, na verdade, para empoderamento e, na verdade, atingir aqueles é só falar, atingir aqueles que mais precisam, né, chegar onde aqueles mais precisam, que são as bordas da cidade, que é a periferia, né, que é onde a cultura pulsa verdadeiramente, e isso faz uma diferença gigantesca. Então, muito obrigada a todos, e eu tenho certeza que essa vai ser a primeira, e amanhã a segunda, e outras que virão. Com certeza, vai ser muito, muito importante todo esse movimento. Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo, Bianca, e todo mundo que estava aqui participando. Um abraço, gente. Beijo. Agradeço, gente. Vou encerrar aqui a gravação para a gente. Para o time.